A expectativa está nas alturas e a nação azulina já vive o clima de decisão. O clube do Remo se prepara para um confronto importantíssimo neste sábado contra o Atlético Goianiense, no Parabainão, e muita coisa pode mudar na escalação titular. Depois de uma boa sequência na Série B, o Leão volta ao seu território com a missão clara: conquistar os 3 pontos, se manter firme na briga pelo acesso e seguir empurrando pressão nos concorrentes diretos. Só que o duelo contra os goianos promete ser daqueles, e o técnico Antônio Oliveira pode surpreender com até 3 mudanças no time que vai a campo. O retorno à Casa Azulina traz também um desafio extra: a capacidade bem mais limitada do estádio em comparação ao Mangueirão. E por conta disso, o Remo está tendo que lidar com uma questão que vem gerando dúvida e até frustração em parte da torcida: a liberação de ingressos extras para quem não é sócio ou não conseguiu garantir presença no check-in. O clube chegou a postar nas redes sociais as informações iniciais sobre o serviço de jogo, mas apagou em seguida. Desde então, reina o silêncio. Até o momento da gravação deste conteúdo, nenhuma atualização oficial havia sido divulgada. É possível que quando você esteja assistindo isso, o clube já tenha se manifestado, mas até agora, está todo mundo na expectativa. O ponto que mais tem gerado polêmica é justamente o check-in do sócio. Em tese, seria uma ferramenta para organizar a presença dos torcedores e liberar a carga excedente para a venda geral. Mas a realidade é que muita gente tem utilizado esse recurso de forma irregular, marcando presença mesmo sem a intenção de ir ao estádio e depois repassando o ingresso para terceiros. Acontece que o clube já avisou: a fiscalização será rígida. O sócio-torcedor é pessoal e intransferível, e quem for flagrado tentando usar carteirinha alheia pode nem conseguir entrar. Levar o documento com foto e a carteirinha será obrigatório. Ou seja, não adianta querer burlar o sistema. E o motivo dessa fiscalização é simples: o Remo tem hoje pouco mais de 6.700 sócios adimplentes, mas a capacidade do Bainão não passa de 14.000 lugares. Em dias de alta demanda como esse, é fundamental saber exatamente quantos lugares estão disponíveis e quantos torcedores realmente vão comparecer. Essa checagem garante que não haja desperdício de vaga e que o estádio esteja o mais cheio possível dentro da sua capacidade. É uma prática que já é comum nos grandes clubes do Brasil: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos fazem. O check-in serve também como uma forma de entender o comportamento da torcida, saber quem está indo, quem não está, e o porquê. Então, por mais que haja críticas, essa é uma medida que faz sentido no contexto atual. Voltando ao campo, o jogo contra o Atlético Goianiense é uma verdadeira pedreira. O time goiano, apesar de estar apenas na parte intermediária da tabela, ainda sonha com o acesso. Tem 35 pontos e precisa desesperadamente somar vitórias para encostar no G4. Eles vêm para Belém com esse objetivo e, claro, também com a intenção de mostrar serviço após uma campanha até agora considerada aquém das expectativas. O técnico Rafael Lacerda, inclusive, deu uma declaração depois do último jogo, contra o Avaí, dizendo que o Remo só fala em acesso. Mas convenhamos, se tem um time que pode falar em acesso hoje, é o Remo. A campanha vem sendo consistente, com crescimento na reta final e um elenco que está mostrando força mesmo com os desfalques. Na prática, o discurso de Lacerda parece mais uma tentativa de desviar a pressão de cima da sua própria equipe. Antes da Série B começar, o Atlético Goianiense era tratado como um dos favoritos ao acesso, mas não conseguiu engrenar. O investimento foi alto, o elenco é qualificado, mas os resultados não vieram na proporção esperada. Fica claro que o treinador quis usar o Remo como escudo diante da imprensa local. E isso não é provocação, é apenas estratégia. Enquanto ele tenta amenizar a cobrança por lá, por aqui o foco segue sendo um só: vencer, pontuar e seguir subindo. A campanha do Leão até agora permite, sim, sonhar com uma vaga na elite do futebol brasileiro. O acesso está em jogo e todo ponto, especialmente dentro de casa, é crucial. A preparação azulina para o duelo deste sábado segue intensa. O elenco realizou mais um treino no Parabainão e o técnico Antônio Oliveira testa alternativas. Há chances reais de vermos até 3 mudanças no time titular. A principal novidade pode ser o retorno do volante Caio Vinícius, que traz mais solidez defensiva e capacidade de saída de bola.
No setor de criação, o nome que aparece com força é o do Regis. Sim, o próprio. Um jogador que há muito tempo não começa como titular e que, se for confirmado, certamente surpreenderá muita gente. A dúvida é se ele realmente será o escolhido ou se Diego Hernandes e Natan Pescador ainda brigam por essa vaga no meio. O treinador parece ter ficado insatisfeito com o desempenho do Hernandes contra o Vila Nova e considera mudar o setor. No ataque, Marrone deve voltar ao time na vaga de Nico Ferreira. Após ter ficado no banco por questões físicas, Marrone reapareceu com gol diante do Amazonas e mostrou que ainda tem lenha para queimar. Ele é visto como titular absoluto pelo treinador e, estando 100%, deve retomar o posto. A formação provável até o momento tem Marcelo Rangel no gol, Nathan Santos na lateral direita, Klaus e Reinaldo na zaga, Sávio na esquerda. No meio, Caio Vinícius e Jaderson garantidos, com a dúvida na armação, Regis, Hernandes ou Natan Pescador. No ataque, Marrone ou Nico Ferreira, com Pedro Rocha e João Pedro completando o trio ofensivo. Agora, se tem algo que pode atrapalhar os planos do Remo, são os desfalques. 2 nomes importantes devem ficar fora, Pavani e Cantilo. O primeiro sofreu uma entorse no tornozelo, chegou a ser tratado como caso leve, mas a lesão se mostrou mais complicada e deve tirá-lo da partida. Pavani é uma peça importante, especialmente para o segundo tempo, onde costuma entrar bem e dar intensidade ao meio. Já o caso de Cantilo é mais preocupante. O meia segue com uma lesão crônica na coxa e permanece fora de combate. É uma ausência sentida, já que ele fez parte da espinha dorsal do time nas vitórias mais expressivas da equipe no campeonato. Mesmo com essas ausências, o Remo tem mostrado força coletiva e um padrão de jogo claro. Antônio Oliveira conseguiu dar identidade à equipe, que vem se comportando de forma organizada, combativa e com fome de vitória. Isso se reflete nos resultados recentes e na confiança do grupo. A cada rodada, a sensação de que o Leão pode, sim, brigar até o fim pelo acesso, vai ganhando força. O apoio da torcida será fundamental neste sábado. E por isso, a questão dos ingressos, do check-in e da lotação do Baenão ganham ainda mais peso. O estádio pode fazer a diferença e a pressão da arquibancada é um ingrediente que o adversário não consegue treinar para suportar. Além do jogo contra o Atlético Goianiense, outro tema que movimentou a torcida nesta semana foi a confirmação da nova data e horário de outubro, uma segunda-feira após Círio de Nazaré, às 9h30 da noite. A partida foi remarcada para o dia seguinte, terça-feira, 14 de outubro, às 7h30 da noite, no Mangueirão. A mudança de data já era esperada, já que a segunda-feira após o Círio é um dia complicado em Belém. Muitas pessoas ainda estão em trânsito, a cidade está com grande movimento de turistas, e a segurança pública não garante a logística necessária para um jogo desse porte. Só que a alteração de horário não agradou a todos. 7h30 da noite numa terça-feira é um horário ingrato para quem trabalha até mais tarde. A correria vai ser grande. A expectativa era de que o jogo fosse mantido em um horário mais acessível, como 8 ou até 8h30 da noite. Mas a escolha final acabou sendo influenciada também pela televisão, que detém os direitos de transmissão e tem voz ativa na definição dos horários. Para muitos torcedores, isso é um balde de água fria, já que o Repará é um evento gigantesco, não só para os times, mas para toda a cidade. Um jogo com esse peso merecia um horário mais amigável para o público. Mesmo assim, o recado é claro, se organize desde já. Converse com o chefe, negocie a saída mais cedo e garanta o seu lugar no estádio, porque esse Repará pode ser decisivo para o clube do Remo na briga pelo acesso. E é nesse clima de decisão, de mobilização da torcida e de muita pressão por resultado que o Remo vai tentar transformar o Baenão em um verdadeiro caldeirão no sábado. O peso desse jogo contra o Atlético Goianiense é muito maior do que apenas 3 pontos na tabela. É a chance de mostrar força diante de um adversário direto, de provar que o time tem consistência mesmo nas adversidades e de fazer valer o mando de campo em uma Série B que, rodada após rodada, vai afunilando e exigindo regularidade. A essa altura da competição, tropeçar em casa pode custar caro demais. Por isso, o time azulino sabe que precisa entregar uma atuação segura, competitiva e inteligente do primeiro ao último minuto. O que também entra em cena nesse momento é o papel da torcida.
O fenômeno azul já deu inúmeras provas de sua força, mas agora a responsabilidade é ainda maior. Com a limitação de público no Baenão, cada voz conta, cada grito faz diferença. O ambiente tem que ser hostil para o adversário, tem que pulsar junto com o time. A presença, o incentivo e o barulho da arquibancada podem desequilibrar o jogo, podem intimidar o rival e empurrar o Remo nos momentos mais difíceis. E é justamente por isso que o clube está sendo cauteloso com a liberação da carga extra de ingressos. É necessário garantir que quem realmente vai comparecer ao estádio esteja lá. O controle é essencial para evitar lugares vazios por conta de sócios que marcaram presença e não apareceram. Isso enfraquece o time e a atmosfera do jogo. A verdade é que, desde que o Remo deixou o Mangueirão para voltar ao Baenão, a margem para erro ficou menor. O Mangueirão comporta mais de 50 mil pessoas, já o Baenão mal passa de 14 mil. E isso muda tudo. O torcedor está sentindo na pele a dificuldade de conseguir ingresso. E para o clube, o desafio é equilibrar a valorização do sócio-torcedor com a demanda cada vez maior da torcida comum. É uma equação delicada. Por um lado, o sócio é o torcedor que mantém o clube financeiramente ao longo da temporada. Por outro, há milhares de remistas apaixonados que querem viver esse momento, que querem apoiar de perto. A medida mais sensata, portanto, é liberar os ingressos restantes após o fechamento do check-in, garantindo que ninguém fique de fora por descuido ou por desorganização. E esse tipo de problema não é exclusivo do Remo. Outros clubes vivem o mesmo dilema. Em praças onde a torcida é apaixonada e numerosa, como Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre, a gestão da presença do torcedor é um desafio constante. A diferença é que nesses lugares, a cultura do check-in já está mais consolidada. Aqui em Belém, esse processo ainda está amadurecendo. É natural que haja dúvidas, críticas e até resistência. Mas o mais importante é que o torcedor compreenda o momento do clube. O Remo está brigando pelo acesso, está lutando para voltar à elite do futebol nacional, e todo detalhe importa. A organização fora de campo tem impacto direto dentro das 4 linhas. Falando em dentro de campo, o adversário deste sábado merece atenção redobrada. O Atlético Goianiense pode até não viver seu melhor momento, mas tem jogadores de qualidade e um estilo de jogo perigoso. A bola aérea, por exemplo, é uma das principais armas do time goiano. A zaga azulina vai precisar estar muito atenta, especialmente em bolas paradas, onde o Dragão costuma levar perigo. O técnico Rafael Lacerda conhece bem o estilo de jogo do futebol do Norte, já treinou o Vila Nova, sabe como é encarar o Remo em Belém. Não vai ser um time que virá para se expor. Muito pelo contrário. A tendência é que o Atlético se feche bem e tente explorar os espaços nas costas da defesa azulina. Por isso, o Remo vai precisar de paciência e precisão para furar esse bloqueio. A possível entrada do Regis no meio de campo é uma tentativa de buscar mais criatividade e aproximação entre os setores. É o tipo de jogo em que o toque de bola rápido e a movimentação sem a bola fazem toda a diferença. O Marrone, voltando ao time, é outro trunfo. É um jogador com mais repertório do que o Nico Ferreira e que pode dar mais profundidade ao ataque. A dúvida na criação continua sendo um quebra-cabeça para o treinador. Diego Hernandes, apesar da irregularidade, tem qualidade técnica. Natan Pescador também tem seus méritos, mas nenhum dos dois conseguiu se firmar completamente. Se o Regis for mesmo escolhido, será uma oportunidade de ouro para ele mostrar que ainda pode ser útil nessa reta final. Outra peça fundamental para o equilíbrio da equipe é o Caio Vinícius. Com ele em campo, o meio de campo do Remo ganha mais pegada e mais segurança na saída de bola. E isso pode ser decisivo em jogos como esse, onde a posse precisa ser bem administrada e os erros têm que ser minimizados. A combinação entre Caio e Jaderson forma uma dupla de volantes que sabe marcar, mas também consegue iniciar as jogadas com qualidade. Isso ajuda a desafogar o setor defensivo e a dar mais liberdade para os homens da frente. No gol, Marcelo Rangel tem sido uma segurança. Vive um bom momento e transmite confiança para a defesa. Nas laterais, Natan Santos e Sávio mantêm a regularidade e conseguem apoiar o ataque com consistência. A dupla de zaga, com Klaus e Reinaldo, tem seus altos e baixos, mas vem ganhando entrosamento e confiança.
Se mantiverem a concentração e evitarem erros bobos, tem tudo para segurar bem o ataque do Atlético. Agora, mesmo com todos esses ajustes táticos e as opções no elenco, o Remo ainda sente falta de dois nomes importantes, Cantilo e Pavani. O primeiro vinha sendo um dos pilares da equipe quando estava disponível, e sua ausência tira muito da criatividade e do controle no meio. Já Pavani, mesmo vindo do banco, sempre entrega intensidade e marcação forte. São perdas sentidas, especialmente numa fase do campeonato em que cada reforço conta. O departamento médico segue trabalhando para tê-los de volta o quanto antes, mas por enquanto, o time vai ter que se virar sem eles. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O que começou como sussurros dos bastidores do futebol paraense parece agora estar prestes a se concretizar. Marinho, atacante que ganhou destaque em clubes do futebol brasileiro, estaria a caminho do Remo em um investimento milionário que promete agitar o mercado e incendiar a torcida azulina. Fontes próximas ao clube garantem que negociações intensas vêm acontecendo nos últimos dias, com cifras que indicam um esforço sem precedentes da diretoria para reforçar o elenco e transformar o Leão em protagonista absoluto nas competições nacionais. O nome de Marinho não é novidade para os apaixonados pelo futebol. Reconhecido pela velocidade, faro de gol e capacidade de decidir partidas nos momentos mais críticos, ele se tornou alvo de especulações desde que alguns clubes começaram a monitorar seu desempenho. No Remo, segundo comentários que circulam em redes sociais e grupos de torcedores, a expectativa é de que o atacante se torne a peça-chave de uma equipe que já vinha mostrando evolução, mas que ainda busca aquele jogador capaz de fazer a diferença em jogos decisivos. Ainda não houve confirmação oficial por parte do clube, mas a movimentação financeira e as conversas avançadas entre empresários e diretoria reforçam a ideia de que o acerto é mais do que provável. Alguns insiders apontam que o Remo estaria disposto a oferecer não apenas um contrato atrativo, mas também benefícios que garantam a permanência do atleta mesmo diante de propostas externas. É o tipo de investimento que gera burburinho imediato, movimenta torcedores e desperta a atenção de rivais, que agora observam ansiosos cada passo da negociação. Para a torcida, a possibilidade de ver Marinho vestindo o manto azul é motivo de euforia e expectativa. Nas redes, torcedores já especulam sobre a formação ideal do time com a chegada do atacante, imaginando gols decisivos e atuações que possam colocar o Remo novamente no centro das grandes competições. Enquanto a diretoria mantém certa cautela, o clima é de otimismo. Se a negociação se concretizar, será um marco histórico para o clube, reforçando a mensagem de que o Leão quer brigar por títulos e conquistar espaço no cenário nacional. Em um futebol cada vez mais pautado por grandes investimentos e contratações de impacto, o rumor de Marinho no Remo acende a chama da especulação. E, mesmo que nada tenha sido oficializado, a simples possibilidade já provoca repercussão e faz a cidade sonhar. Resta agora acompanhar de perto os próximos dias. Cada telefonema, cada encontro e cada movimento pode significar a concretização de um dos rumores mais empolgantes dos últimos tempos no futebol paraense. Se tudo se confirmar, o Leão estará pronto para rugir ainda mais alto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!